Esse tipo de parafusadeira de impacto aqui é a melhor opção que você pode ter nas mãos para colocar e tirar parafusos, para montar os seus projetos de marcenaria. E não importa se você é marceneiro hobbyista ou profissional, uma chave de impacto como essa daqui faz toda a diferença. Mas por que ela é tão boa? E por que a partir do momento que você usa pela primeira vez, você nunca mais quer saber de uma parafusadeira convencional? Bom, é isso que eu vou te explicar a partir de agora. Para começar o nosso vídeo, um aviso rápido. Eu não estou aqui para falar de uma marca de parafusadeira, mas sim de um modelo, de um tipo de parafusadeira, que é esse modelo aqui, compacto, mandril rápido de 1/4 de polegada para encaixe sextavado dos bits de parafusamento. O objetivo não é falar de marca, e sim do tipo. Existem várias marcas e modelos que oferecem essas parafusadeiras de impacto aqui no mercado. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição, caso você tenha interesse, você pode conferir. E eu particularmente acho que essas máquinas compactas com a bateria embutida no cabo são a melhor opção para você usar em marcenaria, porque elas são leves, compactas e confortáveis para você utilizar por um longo período de tempo. Você consegue acessar cantos lá dentro de armários, colocar dobradiça num cantinho, fazer a montagem de uma forma muito prática, sem ficar fazendo manobra para conseguir acessar os cantos. Existem as chaves de impacto desse tipo aqui, com bateria quadrada na parte de baixo aqui. São máquinas mais pesadas por conta do peso extra da bateria. É lógico que vão ter ou mais autonomia ou mais força, ou ambos, mas eu considero uma opção um pouco menos confortável e prática para utilização. Essa bateria aqui, só para você ter uma ideia, pesa praticamente a mesma coisa que essa parafusadeira completa. E existem as chaves de impacto de 0,5 polegada, onde o mandril aqui é um acoplamento para soquetes, mas essas chaves são utilizadas em oficina mecânica, para você apertar e soltar porcas e parafusos mais pesados, digamos assim, não são indicadas para uso na marcenaria. Vamos começar entendendo alguns conceitos básicos só para você conseguir compreender toda a explicação a partir desse ponto aqui. Aqui eu tenho uma chave, uma parafusadeira de impacto, é uma ferramenta que foi desenhada, que foi feita para apertar e soltar parafusos. Aqui eu tenho uma furadeira com a função de impacto, é uma ferramenta que permite que você coloque parafusos também, que você use como parafusadeira, mas a função de impacto dessa furadeira aqui, ela foi desenvolvida especificamente para furações. Basicamente, fazendo uma analogia, é como se você tivesse um carro, por exemplo, com pneus para asfalto, e você vai andar na estrada de chão. Você pode andar com o carro com pneus de asfalto na estrada de chão, só que a performance dele não vai ser a mesma. Aqui é a mesma coisa. A performance dessa máquina foi toda pensada para colocar e soltar parafusos, e a performance dessa máquina foi pensada para furar. Então é basicamente essa a diferença. Ambas têm impacto, e o que é o impacto? Literalmente é uma batida, um impacto. Então, dentro dessas ferramentas aqui, existe um dispositivo mecânico que fica dando pequenas marteladas, digamos assim, no eixo dessa ferramenta. O objetivo desse impacto é facilitar a execução de uma tarefa. No caso dessa máquina, facilitar o aperto ou soltura de parafusos, e no caso dessa máquina, facilitar a furação de uma superfície. É por isso que há diferenças técnicas no funcionamento desse impacto, dessa para essa máquina. Numa furadeira com função de impacto, o impacto acontece no sentido axial da ferramenta, ou seja, no sentido do eixo. Tem uma broca que está girando aqui pela ferramenta, pelo eixo da ferramenta, e o impacto vai acontecer nessa direção aqui, de cima para baixo, para agilizar e facilitar a penetração da superfície. Então, o impacto no sentido do eixo da ferramenta. Já na parafusadeira, o impacto acontece de forma lateralizada, ou seja, tem aqui um parafuso com a chave sendo girada pela parafusadeira e o impacto vai acontecer na direção lateral. Tá? Isso é o que acontece com cada uma das ferramentas, a diferença entre cada uma delas. Na prática, o impacto da chave da parafusadeira ele vai acontecer de forma meio diagonal por conta da pressão que você coloca de cima para baixo. Então o impacto gerado pela ferramenta é lateral, mas você coloca um pouco de força, então o impacto acaba acontecendo de forma diagonal por conta da força que você coloca com o seu braço. Mas aqui o impacto é lateral e aqui é no sentido do eixo da ferramenta. Os benefícios desse impacto são sentidos com exemplos bem simples que você pode fazer. Então, por exemplo, se você pega uma broca aqui, começa a girar ela com um pouco de pressão, você vai ver que é bem difícil de você furar a madeira aqui com a mão. Mas se você der pequenos impactos aqui, você vai ver que começa a haver uma penetração da broca e você começa a remover um pouco de material. Então você começa a ter uma penetração da broca na superfície, girando ela com a mão. Então, benefício do impacto. No parafuso é a mesma coisa. Chegou em um determinado ponto que o parafuso travou, que o parafuso ficou mais firme, se você bater lateralmente aqui, você vai conseguir girar ele um pouquinho mais. Então você consegue perceber os benefícios dessas funções em exemplos bem práticos.
Ah, Ricardo, mas se esse impacto acontece dessa forma, então quer dizer que se eu estou apertando um parafuso aqui com a chave de impacto, quando acionar o impacto dela, pode acontecer de espanar a rosca do parafuso, de quebrar a cabeça do parafuso? Sim, essa é uma das desvantagens da chave de impacto. Ela tem uma força, às vezes, desproporcional, e pode acontecer, não é incomum de você quebrar a cabeça de um parafuso, principalmente parafusos como esse daqui, por exemplo. Já aconteceu em muitos casos, o parafuso tem qualquer falha de construção, pode, se ele tiver numa madeira muito dura, numa superfície muito dura, quebrar a cabeça dele fora. Então isso não é incomum de acontecer, mas não acontece o tempo todo também. Porém, esse impacto da chave de parafusamento aqui, ele não é o tempo todo na sua força máxima, ele é progressivo. Então quando a máquina encontra resistência, ela começa a acionar o impacto e progressivamente, se você continua acionando o gatilho, ela vai aumentando a força e a intensidade desse impacto até chegar no limite da máquina. Então ele sempre vai começar na menor intensidade e vai aumentando até o limite da máquina. Por isso que você tem um certo controle. A maioria dessas máquinas não tem nenhum botão físico para você alterar a velocidade ou intensidade do torque. Tudo é controlado pelo gatilho. Então o gatilho é eletrônico e você vai fazer o controle só pela pressão que você coloca no gatilho aqui. Então é muito fácil de controlar se a sensibilidade do gatilho for boa. E a questão do impacto da furadeira, ela funciona para parafusamento também? Funciona, mesmo não sendo ideal, ela funciona. Não vai ter a mesma performance, não vai ter a mesma qualidade de desempenho, mas funciona. Questão do pneu que eu falei lá, asfalto e estrada de terra. Por que funciona? Você pode comprovar isso com outro exemplo prático. Você pega um parafuso convencional aqui e começa a girar ele, apertar ele numa madeira aqui com uma chave. Você começa a apertar ele, vai chegar um momento em que esse parafuso vai travar, você não vai mais conseguir girar com a chave. Se você vir aqui e der um impacto no sentido do parafuso aqui, ó, ele vai folgar um pouquinho e você vai conseguir girar mais um pouco. Mais um impacto aqui, você vai conseguir dar mais algumas voltas. Então, o impacto da parafusadeira, da furadeira, desculpa, ele também vai funcionar para parafusamento. Só que de longe não é nem perto da performance da ferramenta que foi feita exclusivamente para isso. Uma outra diferença também é que aqui, como eu mencionei, o impacto ele é progressivo quando encontra resistência no parafuso que está sendo colocado. Na furadeira, o impacto é ativo 100% do tempo. Então, quando você ativou a função de impacto, o impacto sempre vai estar ligado, e não só apenas quando encontrar resistência. Esse tipo de máquina aqui, para parafusamento, tem um outro dispositivo que é a embreagem, que faz a máquina parar de fazer força, digamos assim, quando ela encontra resistência, ao contrário dessa que vai fazer mais força. Vamos a alguns exemplos práticos aqui para você ver as duas em funcionamento e perceber isso na prática. Primeiro exemplo prático que eu vou mostrar aqui é da parafusadeira convencional. Essa parafusadeira tem três funções: parafusar, furar e furar com impacto. Conforme a função que você seleciona, vai ser o desempenho e a performance dessa ferramenta. A ação que ela vai fazer vai mudar de acordo com essas funções aqui. Então eu tenho aqui a função de parafusamento e o nível de torque está na posição 1. O que isso quer dizer? Que quando essa parafusadeira encontrar resistência no parafuso que ela está colocando, ela vai acionar, de acordo com o nível de intensidade selecionado aqui, ela vai acionar uma embreagem que vai tirar o tracionamento do eixo, fazendo ela parar de fazer força para colocar o parafuso. Então, basicamente, funciona como uma embreagem de carro. Quando você pisa na embreagem, o motor para de mandar o tracionamento para as rodas e o carro para de ter potência para andar. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que para colocação de parafusos. Então, função de parafusar, nível 1, e eu vou colocar um parafuso nessa chapa aqui. Esse som, esse barulho que você está ouvindo, é o acionamento da embreagem. Ele está tirando o tracionamento do eixo porque ele encontrou resistência. Então a parafusadeira vai tracionando normal enquanto ela consegue, e quando ela encontra resistência acima de uma determinada condição, de um determinado nível, ela aciona a embreagem e para de tracionar o eixo. Agora eu posso ficar aqui até amanhã pressionando o gatilho que esse parafuso não vai penetrar mais nessa madeira, porque ela acionou a embreagem de segurança da parafusadeira. Quando você troca a função de parafusamento para furação, nessas parafusadeiras aqui, eu vou deixar furar com impacto. A parte da embreagem automaticamente é desativada. Então agora eu não tenho mais a embreagem. A parafusadeira sempre vai colocar o torque máximo que ela conseguir no eixo aqui para fazer a furação, a penetração da superfície que ela está furando. Então eu vou colocar um parafuso com essa função ativada aqui para você ouvir o som do impacto sendo ativado, aquilo que eu falei antes, que o impacto fica 100% do tempo ativo, e você vai ver que não vai parar o parafuso antes de penetrar completamente na chapa aqui. Ele vai ir até o final, porque agora eu não tenho mais o controle pela embreagem do torque que eu estou aplicando nesse parafuso.
Ó, você está ouvindo a vibração da máquina? Essa vibração é o impacto funcionando. Desde o começo, desde o princípio, do primeiro giro da máquina, o impacto está ativo. Ó. Ó, pode ver que penetrou completamente. Se eu continuar fazendo força, ele está tentando girar a tábua que está solta aqui em cima da minha bancada. Então, o impacto ativo desde o princípio, desde o começo, já que é o impacto designado para furação, e não tem mais o controle pela embreagem. A função de furar aqui, convencional, ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Não vai ter o controle pela embreagem aqui, do torque aplicado no eixo da ferramenta, porém não vai ter o impacto. Então vai ser o giro simples, sem a vibração do impacto sendo aplicado no eixo da ferramenta. Agora chegou a hora de colocar a nossa chave de impacto, nossa parafusadeira de impacto para funcionar. O que você vai perceber aqui? Ela vai começar a girar normalmente, fazer o giro convencional, sem o impacto ativo, e a partir do momento que chegar bem no finalzinho aqui, que vai encontrar bastante resistência do parafuso penetrando a chapa, penetrando a madeira, ela vai acionar o impacto. O barulho desse impacto aqui é muito mais intenso do que o impacto da furadeira convencional, que era só uma espécie de trepidação, uma vibração. Aqui você vai escutar com muito mais intensidade quando o impacto for ativado. Então você percebeu que no começo era só a ferramenta girando, o barulho normal da ferramenta funcionando, e depois o impacto foi acionado e esse impacto progressivamente vai aumentando. Deixa eu colocar no outro parafuso aqui para você observar isso de novo. Ó, acabei de quebrar a cabeça do parafuso. Essa chapa aqui, ela tem um azulejo colado do outro lado, é um descarte de um projeto que não deu certo. O parafuso chegou no azulejo e o impacto forçou tanto que quebrou a cabeça do parafuso fora, aquilo que eu falei no começo. A torque desproporcional, travou o parafuso, quebrou o parafuso porque ele não tinha resistência suficiente para suportar esse torque todo. Ó, tá girando em falso a cabeça do parafuso aqui. Bom, a essa altura talvez você esteja pensando que essa aqui é uma ferramenta fantástica que vai revolucionar a sua vida na marcenaria. Sim, vai revolucionar a sua vida na marcenaria, mas ela não é a ferramenta perfeita porque, assim como toda ferramenta, ela tem pontos positivos e negativos. Quais são os principais pontos positivos desse tipo de máquina? Primeiro, ela é uma máquina leve, compacta, confortável para você usar por longos períodos. Tá? Se você tiver que passar o dia todo montando um projeto, você não vai cansar tanto quanto com uma máquina mais pesada, maior, mais robusta. Então ela é muito prática para você utilizar, principalmente por longos períodos. Uma outra vantagem desse tipo de máquina aqui é que a chance de você espanar a cabeça de um parafuso ela é muito menor do que numa parafusadeira convencional. Porque na parafusadeira convencional, quando o bit encontra resistência, se a embreagem não está corretamente configurada, ele vai fazer mais força do que você está fazendo contra o parafuso e possivelmente vai escapar o encaixe da cabeça do parafuso e girar em falso, começando a espanar a cabeça, e a situação só piora conforme você vai insistindo. Nesse tipo de máquina aqui, o impacto compensa um pouco essa situação, porque vai acontecer o impacto e você está fazendo um pouco de força contra a cabeça do parafuso. Então a força exercida ela vai ser em diagonal para frente. Então, quando encontra resistência e aciona o impacto, a chave meio que força, digamos assim, o encaixe do bit a ser mais para dentro, mais perfeito na cabeça do parafuso, evitando assim que haja o espanamento da cabeça desse parafuso. E dos pontos negativos desse tipo de parafusadeira aqui que eu posso destacar, o primeiro é o ruído. Você percebeu nos exemplos práticos que ela gera um ruído muito superior a uma máquina convencional, uma parafusadeira convencional. Dependendo do ambiente em que você está trabalhando, isso pode gerar um incômodo bem desconfortável se você estiver sem proteção auricular. Principalmente num ambiente fechado, onde você está fazendo montagem de móveis, por exemplo, um ambiente vazio que gera muito eco, então pode ser bem incômodo trabalhar com uma máquina como essa, dependendo do ambiente. O ruído é muito maior. E o segundo ponto negativo é que a maioria delas não tem nenhum tipo de controle por botão para você selecionar a intensidade do torque, a força máxima dela, por exemplo, uma velocidade de rotação, então tudo é pela sensibilidade do gatilho. Então você precisa desenvolver a habilidade de controlar a máquina pelo gatilho. Qual que é o problema que isso pode causar? A quebra da cabeça do parafuso. Então quando encontra muita resistência e você continua pressionando o gatilho, continua insistindo com ela, pode acontecer do aço do parafuso não suportar a pressão, o torque que está sendo exercido nele e quebrar, simplesmente romper o parafuso. Isso não é difícil de acontecer, não é algo que acontece o tempo todo, com o tempo você aprende a evitar isso e a identificar quando isso está mais propenso a acontecer, mas é algo que acontece com uma frequência muito maior do que numa parafusadeira convencional. Falando em prós e contras, para usar esse tipo de máquina, o ideal também é que você compre um bit adequado que suporte impacto,
para suportar os impactos gerados pela máquina sem deformar o bit ou o parafuso, por exemplo. Então a dureza e a confecção do aço usados no bit de impacto é um pouco diferente do bit convencional. Então tudo tem que ser pensado e adaptado para aquela realidade. Bom, depois de todos esses exemplos e explicações, eu acho que você conseguiu entender o princípio de funcionamento da ferramenta e as vantagens e desvantagens que ela traz para um marceneiro. E pode ter certeza que vale a pena, reafirmo aqui, vai ser a melhor ferramenta que você vai ter para montar os seus projetos de marcenaria. E a diferença que você percebe ao usar uma chave de impacto dessas pela primeira vez, ela é muito grande em relação a uma parafusadeira convencional. É o tipo de diferença que qualquer pessoa percebe no primeiro uso, não é aquela diferença que só um especialista, que só uma pessoa com experiência consegue notar quando usa a ferramenta. É uma diferença gritante e que se sobressai no primeiro uso da ferramenta. Esse vídeo foi totalmente regravado porque anteriormente eu tinha publicado aqui uma versão mais simplista dele, onde eu cometi um erro na explicação, eu deixei de fora uma informação técnica importante que comprometeu o entendimento de como a ferramenta funciona tecnicamente. Por isso que eu resolvi regravar todo o conteúdo, fazer todas as explicações novamente mais completas para trazer a informação da forma mais precisa possível para você que me acompanha na internet. A todos aqueles que no vídeo onde eu cometi esse erro, que eu deixei de fora essa informação básica e essencial, conseguiram fazer a sua crítica, a sua correção de forma educada e coerente, o meu muito obrigado. Vocês ajudam as pessoas na evolução de cada uma delas dentro do seu meio, dentro da sua atuação, dentro da sua autocrítica, digamos assim. Já para aqueles que não conseguem fazer uma crítica sem um mínimo de educação ou de coerência, ou que não conseguem apontar um erro, um problema, sem tentar desmerecer o trabalho dos outros, eu desejo que vocês consigam evoluir e que um dia vocês consigam fazer a mesma coisa que eu faço, que é olhar para trás e sentir orgulho da trajetória que você fez, da forma como você proporcionou evolução para as pessoas que te rodearam durante o seu caminho. Eu espero que você consiga fazer isso também, porque é muito melhor do que ser um completo babaca na internet.